Meus amigos, neste vídeo nós vamos conversar sobre um dos mais importantes elementos para o sucesso nas relações humanas, seja nas relações pessoais ou profissionais. Vamos falar de credibilidade. Mas como podemos conceituar credibilidade? Credibilidade é o nível de confiança que as pessoas têm que aquilo que você diz é verdade, que o que você diz está correto e que você honrará as suas promessas. Se uma pessoa acredita que o que você está dizendo é verdade, que o que você está dizendo está certo, não é um engano, e que você honrará aquilo que prometeu, então você tem credibilidade junto a esta pessoa. Credibilidade é poder. Pessoas com forte credibilidade, quando dizem algo, colocam os demais em movimento. Pessoas de baixa credibilidade fazem declarações, por mais enfáticas que sejam, e pouco ou nada acontece. Todos precisamos de credibilidade em nossos relacionamentos. Vamos às 5 regras que nos ajudem a construir altos níveis de credibilidade junto às pessoas com quem nos relacionamos. Primeira delas, jamais prometa algo que não pretende ou não pode fazer. Esse pode parecer um conselho óbvio, mas não é. É bastante comum que as pessoas façam promessas de modo indiscriminado, sobretudo as pequenas promessas. Mesmo as pessoas que têm por hábito honrar as grandes promessas, como vou pagar o dinheiro que emprestei do banco ou estarei na reunião de trabalho às 16, conforme prometido. No entanto, estas pessoas podem desonrar com frequência pequenas promessas, e é aí que vão destruindo sua credibilidade. Pequenas promessas como eu trago o CD para você amanhã, jamais traz. Eu vou à sua casa a semana que vem, nunca vai. Eu ligo para você na semana que vem, nunca liga. A justificativa mais comum é o esquecimento. Por mais que você justifique com esquecimento, é inevitável um arranhão à sua credibilidade. E quando isso é sistemático, vai ser difícil construir uma relação de confiança com essas pessoas. Primeira regra, portanto, é não faça promessas que não pretende ou não pode cumprir. Como eu transformo isso em hábito? Pense 2 ou 3 vezes antes de fazer qualquer promessa. Segunda questão: quando deixar escapar uma promessa que não seja muito conveniente, paciência, agora honre em nome da sua credibilidade. E terceiro, se prometer algo que efetivamente não pode cumprir, corrija o mais rápido possível. Quanto mais rápida for a correção, menor será o estrago. Vamos supor que eu diga para o Antônio: quinta-feira que vem eu vou à sua casa, Antônio. Acabei de lembrar que eu não posso. Falo para ele que não posso. Cheguei em casa, lembrei que não posso. Telefono para ele. O que eu não posso é na sexta ou no sábado subsequente ligar para ele e dizer eu não fui. Isso ele já sabe. Primeira regra, portanto, é bastante rigor em relação àquilo que prometemos, pensar bastante antes de fazer qualquer promessa. Segunda regra, é extremamente importante para a construção da credibilidade, é construir o hábito de um discurso mais preciso. Há muitas imprecisões no discurso das pessoas. Algumas pessoas têm discursos muito precisos, outras pessoas têm discursos muito vagos. E quem está ouvindo vai perceber se é preciso ou vago, objetivo ou subjetivamente, mas vai perceber isso. Como tornamos nosso discurso ou a nossa conversa mais precisa? Eliminando as 4 imprecisões mais comuns. Primeira imprecisão é alterar a escala da informação. Você contando para alguém, você viu três homens passarem correndo armados e conta para as pessoas. Passou um exército, tremia o chão. Outro exemplo, alguém te pergunta como estava a festa, você diz não tinha ninguém. Há uma tendência humana de exagerar, de aumentar as histórias ou de diminuí-las com a intenção de atrair a atenção. Todos nós, ou quase todos, gostamos de atenção, e em nome da atenção, não é incomum que as pessoas se disponham a alterar a escala da informação, exagerando ou diminuindo aquilo que viram, conte aquilo que viu, não mais nem menos. Segunda imprecisão bastante presente no discurso é a ausência de números. Aquele homem tem muito dinheiro. Quanto dinheiro este homem tem? Para algumas pessoas, R$ 100 no bolso pode ser muito. Para outros, vai ter que ter 1 milhão no banco. Como eu posso melhorar esse discurso? Aquele homem tem um patrimônio de R$ 850 mil. Se isso é muito ou pouco, depende da avaliação de cada um. Mas todos nós sabemos o que são R$ 850 mil, o que isso pode
ou não pode comprar. Utilize-se de números para dar força ao seu discurso. Político incompetente sobe no palanque e diz: vou reduzir a taxa de juros. O que foi que ele prometeu? Quase nada. Se ele reduzir a taxa de juros em 0,1 ponto percentual em 4 anos de mandato, terá cumprido sua promessa, mas não terá produzido nenhum resultado significativo na economia. O que seria um discurso mais preciso? Eu vou reduzir a taxa de juros em 3 pontos percentuais nos primeiros 6 meses de meu mandato. Evidente que isto gera um compromisso, passível de cobrança, mas é um discurso mais consistente. Utilize de números para dar força àquilo que você está dizendo. Não invente números. A maior parte de nós mente mal, e a linguagem corporal vai denunciá-lo. Utilize números somente quando tiver estes números, vá atrás deles, mas utilize para dar força ao seu discurso. A terceira imprecisão, bastante comum no discurso das pessoas, é abusar de termos absolutos. Termos como todos, ninguém, sempre, nunca, cada um dos. Esses termos costumam tornar as frases falsas e sujeitas a ataque. Exemplo de má utilização: uma mãe se irrita com seu filho e diz para ele: você nunca faz tarefa. É muito fácil para o menino se defender. Ano passado eu fiz uma. Ele responde. Um professor irritado aponta para a turma de 45 alunos e diz: ninguém aqui coopera. Acabou de falar uma grande bobagem. Naquele grupo de alunos, certamente alguns que estão cooperando. Evite, portanto, utilizar termos absolutos. É evidente que há situações em que eles se aplicam. Se o professor olha para os alunos e diz: somos todos humanos, neste caso o termo se aplica, não há nenhum alienígena presente. Como regra geral, os termos absolutos tendem a enfraquecer o nosso discurso. Devemos, portanto, evitá-los. Uma última imprecisão, bastante comum no discurso das pessoas, é apresentar suposições como se fossem fatos. Não tem problema nenhum fazermos suposições, desde que as apresentemos como suposições. Exemplo de uso equivocado das suposições. Alguém me pergunta: onde é que está o Pedro? Eu digo: o Pedro está no bar. Veja, eu não estou vendo nenhum bar daqui, eu não posso ver nenhum bar da posição em que estou. O que eu poderia dizer? Eu suponho que o Pedro esteja no bar. Eu acredito que ele esteja no bar. Nesse horário, normalmente ele está no bar. Tente o bar. E tem pessoas que ainda pioram o discurso. Com certeza ele está no bar. Não há problema nenhum em apresentar suposições, desde que o façamos no formato suposição. Falamos, por enquanto, de 2 regras para fortalecer nossa credibilidade junto às pessoas. A primeira é não fazer promessas que não pretendemos ou não possamos cumprir. A segunda regra é tornar nosso discurso mais preciso, evitando as 4 imprecisões clássicas que mencionamos. Terceira regra, muito importante no processo de construção da credibilidade. Quando irritado, não se manifeste. Quando estiver irritado, evite se pronunciar, até que você tenha restabelecido o seu equilíbrio. Quando irritados, nós tendemos a nos exceder, ou nas palavras ou na linguagem corporal, magoamos as pessoas, dizemos o que não pensamos, causamos uma péssima impressão. Uma regra de ouro das relações humanas e da qualidade na comunicação é: quando irritado, permaneça em silêncio até restabelecer seu equilíbrio. Não há nada de errado em ser duro com as pessoas e às vezes vamos precisar ser duros com elas. Mas é possível fazer isso estando calmo. E quando calmos, fazemos isso de maneira ética, com equilíbrio e inteligência. Volto a repetir: quando estiver irritado, restabeleça o equilíbrio antes de se pronunciar. A quarta regra que estamos propondo na construção de credibilidade, muito importante, não hesite em dizer que não sabe algo, mesmo que você ache que deveria saber. É muito comum as pessoas caírem na armadilha. Alguém lhe faz uma pergunta, você não sabe a resposta e você tenta enrolar seu interlocutor. Novamente, a tendência é que a linguagem corporal o denuncie. A pessoa percebe que está mentindo e fica com 2 títulos. Fica com o título de ignorante porque não sabia e o título de mentiroso porque tentou enganar a pessoa. Eu tenho uma notícia boa para você. 99% ou mais das vezes que alguém te pergunta algo e você não sabe a resposta, relaxe, não era obrigação sua saber. E naquele pequeno percentual de vezes em que era obrigação sua saber, você se desculpa, todos temos falhas de formação, de fato, deveria saber, me desculpe, da próxima vez presto mais atenção. O que não funciona é tentar enganar seu interlocutor.
É preciso, nesse momento, ser absolutamente cara de pau, no bom sentido, e dizer eu não sei. Tome cuidado também com a segunda armadilha. A primeira é tentar enrolar seu interlocutor, a segunda é dizer para ele inteligentemente eu não sei, mas então dizer eu trago a resposta para você amanhã e não trazer. É muito comum isso. As pessoas já superaram a primeira armadilha, elas já têm inteligência emocional suficiente para dizer eu não sei, mas elas prometem trazer uma resposta no dia seguinte ou na semana seguinte e nunca a trazem. Como é que eu evito essa armadilha? Anote aquilo que prometer. Eu ando sempre com um pequeno pedaço de papel no meu bolso ou na carteira, onde eu anoto qualquer promessa que eu faça às pessoas. E isso é um recurso simples de fortalecer as relações, de fortalecer sua credibilidade. A quinta regra, a última que vamos mencionar para a construção da credibilidade, é uma das mais importantes. Não se precipite em falar. Ouça primeiro, fale depois. Quando construímos o bom hábito de ouvir as pessoas antes de nos pronunciarmos, a tendência é que quando eu digo alguma coisa, eu faça isso com muito mais equilíbrio, com muito mais qualidade. A precipitação em se pronunciar pode nos levar a dizer grandes bobagens que seriam evitadas se tivéssemos tomado o cuidado e se tivéssemos tido a humildade de ouvir as pessoas antes de dizer alguma coisa. Líderes competentes ouvem mais do que falam, mas quando falam são ouvidos, movimentam as pessoas, produzem resultados. Meus amigos, muito obrigado pela sua generosa atenção. Embaixo desse vídeo vocês encontram um link que conduz à minha fanpage, curtam a fanpage. Há um outro link em que você pode conhecer os livros que eu publiquei e há um outro link que conduz ao meu site. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Desejo a todos um excelente dia, uma ótima semana. Um grande abraço.